E você sabe qual profissional começar a procurar nessa busca quando a sua criança está sendo diagnosticada com autismo? Eu não sabia. Eu fiquei perdida nessa história, mas eu vou contar aqui um pouquinho mais para vocês como que foi e como é até hoje essa busca pelos profissionais que auxiliam no desenvolvimento da criança. Olá, papais e mamães! Bem-vindos a esse canal, meu nome é Fiorella Queiroz e eu vou contar aqui um pouquinho mais sobre como eu, mãe de autista nível 1, tenho encontrado profissionais incríveis para o desenvolvimento do meu filho. Bom, no início de tudo, como eu já falei no outro vídeo, a escola, o berçário que meu filho estava com 1 ano e 5 meses, depois de 6 meses, me questionou, falando que eu precisava procurar por algum profissional, porque ele não estava socializando, né? Não tinha um brincar funcional, enfim. E aí eu não entendia nada disso e me coloquei na lista de espera de uma pediatra. E enquanto isso, trabalhei, levei o meu filho a uma universidade, a Unip, aqui em Ribeirão Preto, que tem um trabalho de apoio, né, ao público. E esse trabalho de intervenção com as crianças na parte de psicologia. E ali eles nos prepararam para um possível autismo nível 1, autismo leve, como diziam, né, o antigo Asperger. Depois que eu consegui, nesses 3 meses de espera dessa pediatra, eu entendi que a clínica multidisciplinar, ela integra terapias como fonoaudiologia, terapia ocupacional, a psicologia comportamental, e tudo isso de uma maneira integrada, onde elas conversam sobre o caso e aplicam a mesma metodologia de trabalho, fazem a diferença. Então eu falo que assim, 1 ano de fonoaudiologia, por exemplo, com o meu filho, foi o que destravou ele a falar. Era uma das questões, ele com 2 anos não apontava bastante, falava algumas palavras, mas não se comunicava de uma maneira muito eficiente. E aí a gente entendeu que depois de 1 ano de fono, ele realmente começou a ser até um tagarelinha, o que é muito bom, né? Porque hoje ele consegue se expressar muito bem. Com a psicologia, falar sobre os sentimentos também foi algo que ele conseguiu conquistar com o tempo. Falar que tá bravo, falar que tá alegre, feliz. Hoje ele ainda tem algumas dificuldades, falar sobre saudade, que é muito abstrato para ele, mas só de conscientizar o que é raiva, né, o que é fome e conseguir verbalizar tudo isso foi uma grande conquista. Então a fono associada com a psico foi muito importante. E os estímulos da terapia ocupacional, os estímulos de pinça, de pega, de equilíbrio, foi um conjunto. E sempre a gente reforçava em casa tudo o que precisava ser feito. Então todos os exercícios de fono a gente repetia todos os dias, porque a gente entende que também tem a parte da musculatura da língua, né? Tem os termos técnicos que eu nem sei, viu, gente? Ortofaciais, né? Então, assim, para mim não importa o termo técnico, importa o que é que eu tenho que fazer para ele evoluir. Então, a gente fazia sopro, boquinha fechada, estimular com bolinha de sabão. Então, a gente sempre fez as tarefinhas de casa e com certeza isso ajudou, né, nessa evolução. E estamos nesse caminhar há 4 anos, quase 4 anos e meio, e hoje outras questões apareceram. Então, isso tudo com 2 anos... Vamos tentar colocar uma cronologia aqui, ó. Com 2 aninhos ele iniciou as terapias. Então, com 3 aninhos ele já conseguia falar e se expressar um pouco. E isso tudo foi evoluindo. Hoje ele tá com 6 anos, vai fazer 7 anos. Outras questões apareceram, como as questões sensoriais. Ele tem muita hipersensibilidade, não sabe detectar frio e calor muito bem, se opõe a colocar roupas de frio. No inverno é muito difícil fazer com que ele vista calças, por exemplo, e ele puxa as calças para o joelho e fica como se fosse uma grande bermuda, então ali a gente coloca meia grande. Então assim, a gente tenta fazer com que ele se cubra, né, se proteja contra o frio, porém ele não gosta por conta das questões sensoriais. Lugares com muito barulho, festas de aniversário, por exemplo, que tem muita luz, muito som, muita criança correndo, né? Essas questões de imprevisibilidade, tudo isso é trabalhado nas terapias.
E as questões sensoriais têm apresentado uma grande demanda. Então, nesse momento, a gente achou interessante que ele fizesse mais aulas de motricidade, sessões de motricidade para entender o corpo dele no espaço, fisioterapia. A fisioterapia que entrou na nossa vida depois de um acidente que ele teve com um vidro. Ele ficou muito animado em uma brincadeira, correu em direção a uma porta de vidro e colocou ali, né, a mão aberta, e aí onde ele fez um corte grande nos dedos e no antebraço, e aí a fisioterapia se fez necessária para o retorno dos movimentos, porém a gente entendeu depois que ela seria importante para outras questões. Por exemplo, ele não anda de bicicleta até hoje, ele não gosta, mas a gente começou a entender outros estímulos. Então, o patinete, né, o skate, a gente tenta sempre introduzir alguma coisa diferente para que ele também desperte o interesse, mas para que ele desenvolva essas questões sensoriais, de equilíbrio, do corpo no espaço. Essas relações são muito importantes. E socialização. A socialização é algo muito difícil para ele, porque ele vive num ambiente sem muitas crianças, né? Então, nós não temos outras crianças na família, então ele está sempre confortável com o adulto, porque o adulto sempre dá uma previsibilidade para ele. E a questão da socialização é um pouco difícil, e hoje, depois de anos de terapia, a gente está tentando inserir alguns esportes. Porém, alguns esportes, primeiro com esse intuito mais individual, para depois chegar para o intuito mais coletivo. Então, hoje ele faz uma aula de judô para que ele tenha também todo o desenvolvimento dessas questões motoras, das questões sensoriais, mas que mais para frente ele possa estar em conjunto, estar em grupo e desenvolver também as questões de socialização. Bom, essas são as questões de terapia, né? E os acompanhamentos dos médicos também são muito importantes. A cada 6 meses nós vamos ao retorno da pediatra, sempre levando os laudos de todas as terapeutas, recolhendo todas as informações, para que a gente saiba como direcionar. Hoje ele não precisa de medicação, a gente entende também a questão da escola, né? A escola também tem um papel muito importante, é um tripé, né? Terapias, família, né? Casa e escola. É um grande tripé onde a gente a gente precisa fazer com que eles se conversem para a criança realmente evoluir. E a gente ficar de olho, né? Nós como pais também, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, muda a metodologia da terapia, né? Busca por outros profissionais. Hoje nós temos profissionais até além, né, do que é o laudado pela pediatra, mas sempre tentando entender que esse conjunto é muito importante e fazendo a diferença na vida deles, né, dando autonomia para eles. Essa é nosso grande objetivo como pais, ter uma criança autônoma. Então hoje ele vai fazer 7 anos e ele é uma criança que consegue tomar banho sozinho, escovar os dentes sozinho, verbalizar muitas coisas, apesar de ainda se frustrar demais e ainda ter esses embates com a imprevisibilidade, ficar muito irritado e entrar em crise. Essa é a minha visão do autismo nível 1, tá, gente? E cada criança é única, então cada transtorno, ele também tem hiperatividade, que também foi diagnosticada em um determinado momento. A gente pensou que iria ser necessário uma medicação, porque ele não para para comer, ele não para sentado. Porém, com a visita da profissional, da psicóloga na escola, ela viu que ele faz um esforço muito grande para se concentrar, porém, ele consegue fazer todas as atividades que são demandadas ali para ele. E aí depois ele precisa extravasar. Então é muito de olhar realmente o que cada criança precisa. Nesse contexto, a gente também faz um acompanhamento com uma neuropediatra, que é quem vai realmente avaliar se precisa, de acordo com essa reunião de laudos, né, se precisa ou não da medicação, em que momento entrar ou não. Hoje, como ele está fazendo de 6 para 7 anos, a gente faz aquele teste neuropsicológico. Tô para pegar o laudo dele bem próximo. Então, assim, não param, as terapias não param. Então, a nossa conduta aqui, a minha dor, que foi qual profissional procurar, hoje eu me sinto amparada e acolhida por ter vários profissionais
e nesse caminhar a gente vai entendendo o que é necessário. Às vezes um pouco mais, às vezes vai ter alta de um, mas às vezes não, às vezes a gente vai precisar inserir mais terapias ou mais atividades para que o conjunto se fortaleça e dê o resultado esperado. Então, pessoal, vejam que não é fácil, são muitos profissionais envolvidos, não é fácil, temos que ter paciência, não é rápida a evolução das crianças, cada um é em um tempo, não é barato, a gente precisa abdicar de muitas atividades nossas como pais, é muito desgaste emocional, mas vale a pena. As crianças evoluindo, as crianças autônomas, realmente a gente sabe que está pelo menos no caminho, numa direção correta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desses conteúdos que a gente tem trazido aqui nesse canal. Se inscrevam, compartilhem e toquem no sininho para que vocês sejam notificados para o próximo conteúdo, para o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.